Olá, bora mergulhar nas decisões mais recentes e importantes do Supremo Tribunal Federal? Nesta análise do informativo 1176, a gente vai decifrar juntos o que a mais alta corte do país decidiu e como é que isso mexe com a vida de todo mundo. Pois é, muitas vezes o que acontece aí dentro desse plenário parece uma coisa super distante, né? Mas, na verdade, as decisões tomadas ali moldam tudo, desde as leis do município até as regras do serviço público. Então, vamos entender isso melhor? Para guiar a nossa conversa, a gente dividiu os temas em 4 grandes blocos. Primeiro, aquela disputa de poder entre União, estados e municípios. Depois, a gente entra nas regras do funcionalismo. Na sequência, vamos ver o impacto em impostos e direitos. E para fechar, damos uma espiada no que vem por aí. Vamos começar então com um tema que é um clássico no STF, o conflito de competências. Quem pode mandar no quê? Quem tem o poder de criar qual lei? É uma pergunta que o Supremo responde o tempo todo. E a primeira questão já chega com tudo. Imagina só, um município, querendo proteger um rio, cria uma lei que proíbe a construção de uma usina hidrelétrica. Pergunta, isso pode? Foi exatamente esse o centro do debate na ADPF 218. O legal aqui é ver o conflito de forma bem clara. De um lado, a gente tem o Poder Municipal de Ponte Nova, lá em Minas Gerais, tentando proteger o seu meio ambiente local, o Rio Piranga. Do outro lado, a gente tem a Constituição Federal, que diz com todas as letras que quem manda em águas e energia é a União. E a decisão do Supremo? Foi direto ao ponto. A lei do município é inconstitucional. O lance é o seguinte: mesmo que a intenção de proteger o meio ambiente seja ótima, uma cidade não pode criar uma regra que simplesmente inviabilize um projeto de energia que é de interesse do país inteiro. Isso é importante porque reafirma que a estratégia energética do Brasil é uma política nacional, coordenada pela União, para evitar que grandes projetos de infraestrutura sejam barrados por interesses locais. Agora vamos pular para outro campo de batalha da federação, mas a lógica é bem parecida. A questão agora envolve educação. Um governo estadual pode simplesmente baixar um decreto e proibir o uso da chamada linguagem neutra nas escolas e nos documentos oficiais? E aqui a história se repete. De um lado, um decreto lá de Santa Catarina colocando essa proibição, do outro, a competência que é só da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, como está previsto na famosa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Olha só essa citação da decisão. Ela resume perfeitamente o raciocínio da Corte. A norma de Santa Catarina caiu porque invadiu uma área que não era dela. E por que isso é relevante? Porque reforça que precisa existir um padrão educacional geral para o país todo, definido em nível nacional. Isso impede que a educação vire uma colcha de retalhos, com 27 sistemas diferentes, e garante uma base comum para todo mundo. Ok, vamos virar a página. Agora o nosso foco vai para as regras do jogo dentro da máquina pública. Como é que se entra, como se avança na carreira e quais são os limites que não podem ser ultrapassados. E a pergunta aqui, que veio de um caso de Rondônia, é bem prática. Será que uma lei estadual pode simplesmente mudar o nome de um cargo, tipo o de motorista da polícia, e transformar essa pessoa num agente de polícia com outras funções e outro salário? Esse esquema mostra direitinho o que a lei de Rondônia fez. Ela pegou cargos de apoio, que tinham requisitos de concurso específicos, e com uma simples canetada, uma mudança no nome, promoveu essa galera para a carreira de agente da Polícia Civil. E o que o Supremo disse sobre isso? Sem nem piscar. Inconstitucional. O motivo aqui é um dos pilares da nossa administração pública, a regra do concurso. Essa manobra tem até nome no direito. É o provimento derivado, que nada mais é do que um jeitinho de driblar a exigência de concurso público. Essa decisão é fundamental porque ela protege o mérito no serviço público. Garante que o acesso aos cargos seja justo por meio de prova e não por uma manobra legislativa. Vamos lá para a nossa terceira parte, onde os temas chegam ainda mais perto do bolso e dos direitos de cada um. Aqui, a gente vai ver decisões sobre impostos, salários e as obrigações do Estado. Esse quadro dá um panorama de vários temas com repercussão geral.
Isso significa que o STF decidir aqui vai servir de regra para todos os processos parecidos no Brasil inteiro. A pauta é densa, hein? Por exemplo, no tema 1121, está em jogo aquele equilíbrio delicado entre a privacidade fiscal de quem doa para a campanha e a necessidade de combater a corrupção. Já o 1218 é crucial. O salário base dos professores dos estados tem que seguir o piso nacional, uma decisão com um impacto gigante nos orçamentos. E o tema 111, sobre usar precatórios para pagar imposto, mexe direto com o caixa do governo e com o direito de quem tem dinheiro a receber. E falando em impacto direto, essa é uma situação que muita gente já viveu ou ouviu falar. Um carro pode ser apreendido numa blitz só porque o IPVA está atrasado? Essa foi a treta na DI 6694, que veio lá de Alagoas. E lá vamos nós de novo para o embate federativo. De um lado, uma lei de Alagoas que proibia essa apreensão específica. Do outro, a competência exclusiva da União para criar as leis de trânsito, que está lá no Código de Trânsito Brasileiro e vale para o país todo. A decisão do STF, como era de se esperar, seguiu a mesma lógica que a gente já viu. A lei do Estado é inconstitucional. O argumento principal é que as regras de trânsito, e isso inclui o licenciamento do veículo, têm que ser as mesmas no país inteiro. E por que isso importa? Para garantir que uma pessoa dirigindo de um estado para o outro vai encontrar as mesmas regras, as mesmas penalidades. Traz segurança e previsibilidade para todo mundo. E para fechar, vamos olhar para o futuro. O trabalho no Supremo não para nunca, e a pauta do plenário virtual já dá umas pistas de quais serão as próximas grandes discussões. E a lista é de peso, hein? Olha só, tá na pauta os limites do nepotismo, a cobrança de imposto sobre herança de bens no exterior, se governador precisa de licença para viajar, as regras do 5º Constitucional para os tribunais e até se servidor pode receber auxílio transporte por usar o próprio carro. Cada um desses temas aí tem potencial para gerar um debate enorme. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Com tanto assunto importante em jogo, desde a estrutura do Estado até regras que afetam o nosso cotidiano, fica a pergunta: qual dessas futuras decisões do Supremo tem o maior potencial de mexer com a sociedade? Acompanhar esses julgamentos, no fim das contas, é entender para onde o nosso país e o nosso direito estão caminhando.